Sabe, existe uma razão pela qual tantos produtos que parecem incríveis acabam falhando. E olha, muitas vezes o motivo não é a tecnologia, nem o marketing, mas sim uma simples falta de compreensão. Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta feita exatamente para fechar essa lacuna, o mapa de empatia. Vamos ver como entender o cliente de verdade pode ser, no fim das contas, a estratégia de negócio mais poderosa que existe. Então, para começar, vamos falar de um problema fundamental que afeta muitas, mas muitas empresas mesmo. É algo que a gente pode chamar de a lacuna de empatia. E olha, é um problema silencioso, sabe? Mas as consequências, essas são enormes. E aqui vem a pergunta que realmente importa, né? Será que estamos, de fato, criando produtos que são verdadeiramente desejados? Porque é impressionante a frequência com que existe um abismo gigante entre o que uma empresa acha que é uma grande ideia e o que o público, o que o público realmente precisa ou quer. E esse, como dá para ver, é o erro clássico. Pensa assim, de um lado está a empresa, mergulhada nas planilhas, nas projeções, do outro, o cliente, com as suas necessidades e frustrações do dia a dia. A grande virada de chave aqui é exatamente essa, mudar o foco dos números para as pessoas. É parar de criar as coisas com base em achismos e começar a desenvolver soluções para problemas humanos, problemas reais de verdade. Então, a pergunta é, como a gente fecha essa lacuna? A resposta está em mapear o universo do cliente. E é exatamente para isso que existe uma ferramenta brilhante. E essa ferramenta, claro, é o mapa de empatia. Pense nele como um guia, sabe? Um mapa mesmo, um instrumento visual que ajuda a gente a sair da nossa bolha e mergulhar de cabeça no universo do cliente. O objetivo é simples, mas o impacto é transformador. É literalmente calçar os sapatos de quem consome o nosso produto para entender de verdade como é a jornada daquela pessoa. E olha, essa não é uma ferramenta nova ou que surgiu do nada, viu? Ela foi criada lá no ecossistema de inovação da Explain, foi popularizada por especialistas como o Dave Gray e hoje ela está integrada em metodologias super famosas como o Design Thinking. Isso já dá uma boa ideia da credibilidade da coisa, né? Certo. Então vamos desmontar essa ferramenta para entender como ela funciona. A ideia do mapa é dar cor e vida para a nossa persona, sabe? É ir muito além daqueles dados demográficos básicos, tipo idade e localização. Primeiro quadrante, o que o cliente vê, o que está no ambiente ao redor dessa pessoa. A gente está falando, por exemplo, dos anúncios que aparecem no feed dela, dos produtos concorrentes que ela vê na prateleira do mercado, do que os amigos estão usando e postando. É todo o mundo visual que cerca essa pessoa. Depois, o que o cliente ouve. Aqui entram as influências, né? O que os amigos dizem, a opinião da família, aquele review de um influenciador no YouTube, o que os especialistas do setor estão comentando, tudo isso vai moldando a percepção e, claro, as decisões de compra. E agora a gente mergulha mais fundo, no mundo interno do cliente. O que ele pensa e sente. O que realmente preocupa essa pessoa. O que tira o sono dela à noite? Quais são os sonhos, os medos? Aqui estão as motivações que ficam escondidas, sabe? Coisas que quase nunca são ditas em voz alta. Pode ser ansiedade para conseguir economizar dinheiro ou até um desejo genuíno por produtos mais sustentáveis. E por último, o que o cliente fala e faz. Esse é o comportamento que a gente consegue observar. Como essa pessoa age em público, o que ela posta nas redes sociais, como ela compara preços antes de decidir uma compra. E aqui tem um ponto crucial. É muito importante notar se existe um conflito entre o que a pessoa diz que faz e o que ela realmente faz. Beleza, agora que a gente passou por esses 4 quadrantes, chegamos no núcleo do mapa. Essa é a parte que transforma toda essa investigação em estratégia de negócio de verdade, as dores e os ganhos. Funciona assim. De um lado, a gente lista as dores, ou seja, as frustrações, os obstáculos, tudo aquilo que incomoda e gera atrito na vida do cliente. Do outro lado, os ganhos, os desejos, os objetivos, o que significaria sucesso para essa pessoa. É aqui que a mágica acontece. A verdadeira inovação está em identificar isso. As empresas que realmente se destacam são aquelas que conseguem eliminar as dores e entregar ou até potencializar os ganhos. Ok, a teoria é ótima, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática? Vamos ver agora como transformar tudo isso em ação. O processo para construir um mapa de empatia é bem direto, na verdade. Primeiro passo, definir com clareza quem é a persona. Depois, vem a parte mais importante, coletar dados reais. E aqui não vale achismo, tem que ser pesquisa, entrevista. Com esses dados em mãos, a equipe se junta e preenche cada parte do mapa. E aí vem o grande momento, o passo final, usar essa visão completa para identificar onde estão as verdadeiras oportunidades para inovar. Vamos pegar um exemplo rápido para ilustrar. Pensa num aplicativo de transporte.
Quando mapearam os clientes, eles identificaram dores bem claras: a dificuldade de achar um transporte rápido, a insegurança, os preços que eram muito altos e quais eram os ganhos que essas pessoas queriam: rapidez, segurança e, claro, facilidade na hora de pagar. Empresas como a Uber explodiram justamente porque atacaram esses pontos em cheio. E para a gente ir finalizando, vamos só reforçar uma ideia central aqui. Por que a empatia não é só uma habilidade social bonitinha, mas sim uma estratégia de negócio fundamental? Porque os resultados estratégicos disso são muito claros. Quando uma empresa adota a empatia de verdade, ela para de adivinhar e começa a entender. E isso não só melhora os produtos e serviços, como também reduz e muito os riscos de mercado. De repente, o time todo está alinhado com um único foco: o cliente. E a comunicação de marketing se torna infinitamente mais assertiva, porque ela passa a conversar diretamente com as necessidades reais das pessoas. E essa frase que a gente vê agora resume essa filosofia toda de um jeito perfeito. O mapa de empatia dá pra gente a capacidade de, antes de vender qualquer solução, comprar o problema do cliente. E quando a gente faz isso, a solução que oferecemos deixa de ser só um produto e se torna uma resposta genuína. E é exatamente isso, no final das contas, que constrói negócios que não só crescem, mas que duram.